A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês para sempre. Nós vamos falar do assunto as leis. Falamos dos mandamentos e vamos agora entrar no assunto que faz com que os crentes e todas as religiões, todo ser humano, desde Cristo para cá, eles fazem com que o ser humano transgride a verdade, o Evangelho, dizendo que Cristo tirou os mandamentos, que acabou com as 10 leis, com os 10 mandamentos. Então nós vamos provar dentro da Bíblia, já falamos dos 10 mandamentos. Você não aprende porque você não quer ouvir. Se você quiser ouvir, pega lá. Está lá os 10 mandamentos sendo explanado, explicado, declarado, para você compreender, entender. É evidente que ainda há mais revelações para aperfeiçoar mais ainda aquele que quer aprender e que não deseja ir para o fogo, quer morar na eternidade com Cristo. Porque sem obediência dos 10 mandamentos, você não vai. Não adianta você falar que você vai, que você não vai. Quebrou um, você está condenado. Rejeitou um, você está condenado. Testemunho de Deus e a pessoa de Jesus Cristo está ligada aos 10 mandamentos. Tirou um, tirou parte de Cristo, Cristo não opera, não adianta, o Espírito não age, não opera. Aí você pode me perguntar, então tudo isso que está acontecendo na igreja hoje, tudo isso que está acontecendo nas igrejas hoje, 90% carne, fantasias, emoções, desejos desenfreados às vezes, na maioria pelas concupiscências da carne, pela riqueza, por mamon. Essa é a grande realidade. O Espírito na vida de alguns, muito raro isso, o Espírito na vida de alguns dentro da igreja. Tem gente sincera, muito sincera, mas não tem acesso à verdade. Porque assim como o catolicismo romano e todas as igrejas evangélicas, hoje a religião, eles não fazem questão de explicar a respeito dos 10 mandamentos, que é o que está fazendo o povo perecer. O que tem de gente debaixo da terra para ser lançada ao fogo, e o que tem de gente em cima da terra para ser lançada ao fogo, se não houver ensinamento por causa dos 10 mandamentos, é uma grandeza. Jesus, em sua infinita sabedoria, disse: quando ele voltasse, seria como foi nos dias de Noé. Só 8 entrou na arca. Seria como foi Ló em Sodoma e Gomorra. Só 3 foram salvos. E ele mesmo disse, muitos chamados, poucos escolhidos, porfiai por entrar pela porta estreita. Então, queridos, nós estamos declarando e mostrando a vocês, dentro da Bíblia Sagrada, a verdade tem que ser esclarecida. E a mentira tem que ser também esclarecida. A verdade prevalecer e a mentira se abater. Porque não tem como a mentira prevalecer sempre contra a verdade, porque não vai prevalecer. Sempre Deus levanta um para dizer a verdade. Então nós estamos entrando no assunto que significa a troca de aliança. Uma aliança que é perpétua, uma aliança que vem desde o princípio, mas que foi trocada e passa a aliança para um outro regime, para uma outra lei. A lei que essa aliança prevalecia em Cristo Jesus, sendo trocada, esse mandamento sendo trocado, para que prevalecesse os 10 mandamentos e as 10 leis divinas, entre elas outras leis que faz parte da doutrina e do ensinamento e da disciplina de Deus para todo ser humano. Então nós vamos começar falando do assunto que é importantíssimo para você ver que não saiu um mandamento, mas que saíram leis. Umas já falamos que não saiu, que o povo diz que saiu, que é o consumo dos animais imundos. Os pregadores tiram o que não traz benefício a eles. O que vai contra o interesse deles, eles tiram.
Mas o que vai de encontro ao interesse deles, que deveria ser interesse deles, eles dizem que acabou. Essa aqui, eles dizem que os 10 mandamentos, eles dizem que acabou. Por causa desta lei aqui que nós vamos explicar agora. Gênesis capítulo de número 17. Essa é a principal lei. Essa é a lei que, trocando ela, entra uma nova aliança. Essa é a primeira aliança. Essa primeira aliança foi trocada para vir a segunda aliança e essa para sempre. Então vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 17 de Gênesis, quando começa esta aliança. Diz o Senhor para Abraão, no capítulo 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhes o Senhor e lhes disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. Não mais te chamarão Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completares 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro. A qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança nas vossas gerações, como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Deus e Pai, nos dá sabedoria, porque para falar de um assunto tão delicado, tão puro, tão justo, tão perfeito, que simboliza o teu Filho morrendo na cruz para a salvação de todos os homens, e que traz, meu Deus e meu Pai, desde os dias de Abraão até hoje, um pacto e uma aliança que perdura para sempre. É certo, meu Deus e meu Pai, nesse tempo em que vivemos, no teu Filho Jesus Cristo e não mais no corpo humano. Nós te louvamos e te pedimos, nos ajuda e nos dê sabedoria
para explanar a tua palavra, para que o mundo saiba que tu és Deus e que tu não viola as tuas alianças. Obrigado por tudo, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Muito bem, meu querido. Então, prometi que depois dos 10 mandamentos, nós haveríamos de falar sobre a aliança de Deus. Aliança perpétua, duas alianças. Veja que Deus está dizendo aqui que essa aliança aqui com ele é perpétua. O que é perpétua? Aquilo que não muda. Ou melhor, aquilo que não acaba. Permanece. Porém, essa aliança que está sendo feita com Abraão aqui, ela simbolizava uma aliança justa, uma aliança perfeita, uma aliança que não iria passar jamais. Ela simbolizava a vinda do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E para pertencer a esta aliança, para fazer parte desse grupo, para fazer parte deste povo, para fazer parte deste Deus, desde Abraão para frente, teria que passar por este regime. Como era feito a circuncisão? Então, observe que quando Abraão sai da sua terra, se você olhar mais para trás, Deus fazendo chamada a Abraão sai da sua terra sem ser circuncidado. Ele não conhecia a circuncisão. Ele não sabia o que era a circuncisão. Quando Deus faz o chamado para ele, Abraão era totalmente ímpio. Ele não tinha conhecimento de nada disso. Nós sabemos bem disso. Se você olhar a Bíblia aqui para trás, mais para trás, você vai ver aqui do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 10, Abraão deixando a sua família, deixando a sua casa e indo para uma terra que ele não conhecia. O capítulo 12, por exemplo, ele fala: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhes aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Então vejam aqui que Abraão ainda não era circuncidado. Quando Deus chama ele e diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para onde eu te enviar.
Isso é muito difícil, né, queridos? Você ter uma fé como essa. Você se apoderar de uma fé como essa. Você ouvir alguém falar como Abraão viu. Você exercitar uma fé. E através daquela fé, você ouvia alguém falar para você. E você perceber que não era uma miragem. Que não era uma figura abstrata. Que não era uma coisa do gênio que estava ali falando, o gênio da lâmpada, uma invocação qualquer que estava falando ali para ele, porque ele tinha invocado, porque ele tinha feito algum voto, ou alguma promessa, ou uma reza, ou até mesmo uma oração, ou coisa do tipo, que Abraão nem sabia orar, nem orava ainda. Veio aprender tudo isso depois que Deus lhes chama, mas pela fé, pela obediência, pela coragem, pela determinação, Abraão, ao ouvir aquela voz, compreendeu e entendeu. É Deus falando. Você precisa, dentro da igreja, ter discernimento do que você escuta. Você precisa ter discernimento daquela pessoa que está falando para você. Você precisa entender como é aquela pessoa. O pastor, o apóstolo, o bispo, o missionário, qual é a vida que eles levam no dia a dia? Os testemunhos estão aí. Então eles vêm falar para você. Por isso os crentes estão tomando cabeçada, como diz o mundo por aí, se prejudicando, porque esse falou isso, esse falou aquilo, e eles estão acreditando que é Deus falando e não é Deus coisa nenhuma. Abraão compreendeu a voz de Deus. Conheceu a voz de Deus, a fé estava dentro dele, a fé estava no seu coração. Ele compreendeu que era Deus falando. E ao ouvir Deus falar, veja a primeira dificuldade que Deus impõe a Abraão. Dificuldade por quê? Porque Abraão não conhecia Deus. Se Abraão conhecesse a Deus, não tinha imposição nenhuma para ele, ele não tinha o que temer, como não teve. Ele teve muita coragem, muita confiança, muita disposição e muita graça de Deus para ouvir e obedecer. Quando Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão não pensou duas vezes. Não imaginou que ele já tinha 75 anos, que a mulher dele era 65. Ele não pensou em nada disso. Quando Deus faz a promessa a ele sai da sua terra, leva com ele aquilo que ele tinha, deixou todos os seus parentes, deixou toda a sua terra ali, para ir para a terra de Canaã, aonde Deus havia feito a promessa. E quando chega em Canaã, Abraão é provado de todas as formas. Deus, então, para abençoar o Abraão, ele faz um pacto com Abraão. Você quer ser abençoado por Deus? Você tem pacto com Deus, querido? Você tem pacto com Deus, querida? Qual é a aliança que você tem com Deus? Qual é o pacto que você tem com Deus? Você tem pacto com Deus? Você tem aliança com Deus? Na novela? Fazendo novela? Você, bispo, você, missionário, você, apóstolo, tem pacto com Deus? Criando novelas, criando isso, criando aquilo em cima do nome de Jesus para ganhar dinheiro e dizendo que tem pacto com Deus e que tem fé de Abraão? Sua fé é uma doença. Nesse sentido, procedendo assim, em relação à fé de Abraão, a tua fé é uma doença, e não uma fé em Cristo. Você tem pacto com Deus, minha amada? Corta seu cabelo igual homem? Para ir para a igreja, você veste o que você veste? Você tem pacto com Deus, levita? Cantor, que canta essas músicas, gosta que você tem aí, e depois você se mistura com tudo aquilo que
que diz que é de Deus? E você diz que é servo de Deus? E você diz que é da aliança de Deus? Você tem pacto com Deus? Você tem a chamada? Você tem aliança quebrando os 10 mandamentos do Senhor? Confundindo a realidade em Cristo Jesus e as suas leis? É assim que você tem pacto com Deus? Misturando tudo, andando junto com o mundo, na forma do mundo, indo para os meios de comunicação, para a televisão e fazendo todos os seus comerciais, fazendo todas as suas aclamações ali. Eu não tenho contra nada, eu não tenho nada contra ninguém. Cada um deve ser o que quiser ser. Imposição religiosa, isso não existe. A religião, aquela que está no mundo, ela é para quem quer, para quem deseja. Mas a religião que Tiago diz que deve ser dos crentes, que deveria, que se existisse, porque não existe religião no meio do cristianismo. O cristianismo de verdade, que serve a Deus como Abraão, não tem religião, tem pacto e aliança com Deus. É muito diferente. Tem leis e mandamentos para obediência a Deus, e não aliança, ou melhor, e não a religião. Então, Tiago disse sobre a religião como ela funciona. Se quiser que ela seja de Deus, então, hoje nós vemos aí a união entre o que se diz cristão, o que se diz ter pacto com Deus e o que se diz de outra religião, macumbaria, espírita, feitiçaria, todas as religiões. Eu não tenho nada contra nenhuma delas. Segue o que quiser seguir. Essa é a grande realidade. Ninguém tem nada que impedir. Mas você que nasceu de novo, você que é uma nova criatura, e você que tem pacto com Deus, você está de um lado servindo a Deus, e os outros estão do lado deles servindo a quem eles quiserem. Ou você fala a verdade, diz a verdade, ou você, meu querido, está no mesmo barco. É assim que tem que funcionar diante de Deus. Nada contra o espírita, o cartomante, o macumbeiro, o feiticeiro, o espírito, o budista, o kardecista, o xanxanoê. Eu não tenho nada contra ninguém. Cada um segue o seu caminho. Porém, eu tenho que dizer, porque tenho aliança com Deus, que não existe um outro Cristo, que não existe um outro Deus, no que diz respeito à salvação, criação, eternidade, misericórdia e graça e poder para salvar. Não existe outro. Existe um Deus que é Mamon. É esse o que você está seguindo, levita? É esse o que vocês estão seguindo? Cada um deve seguir o que quer. Eu vou repetir isso. Mas eu tenho que dizer a todos, seja você, eu vou repetir, budista, kardecista, xanxanoê, espírita, macumbeiro, candomblessista, o que você quiser ser. Seja você o que quiser ser, mas é bom você saber, se bem que vocês já sabem mais do que muitos crentes, e muitos pastores, que só há um que vai salvar, que é esse aqui, Jesus de Nazaré. Se você não se aliançar com ele, você pode ser a religião que você tiver, você não vai ser salvo. Você pode estar na televisão que você tiver, você pode vestir a roupa que você quiser, mas se você não se enquadrar na aliança com Deus, com esse Cristo, você não vai ser salvo. Você pode ser o que você quiser, mas salvação só tem para quem nasceu de novo. Fala comigo no capítulo de número 1 do Evangelho de São João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Jesus cobra dos judeus, cobra dos fariseus, dos judeus, de toda aquela gente a respeito da sua vinda. João 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para testificar a respeito da lei, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira, que ilumina a todos os homens, estava vinda ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da semente filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Você pode ser o que você quiser, mas eu, como pregador, eu, como conhecedor do Evangelho, não posso deixar de dizer a você de todas as religiões, seja você o que você quiser. Se você não se enquadrar com isso aqui, e não se arrepender para servir a Deus, a esse Cristo, como Abraão fez, você na tua fé, dentro da palavra de Deus, crê como Paulo, como Jesus está dizendo aqui, e tornar com ele uma aliança no seu sangue, e tornar com ele um pacto no seu sangue, na sua morte e na sua ressurreição. Você pode ser o maior macumbeiro do mundo, você pode ser o maior adivinho do mundo, não importa, você não tem morada eterna, você perecerá, como todos os demais. Pode ser o que você quiser, pode dar consulta, pode dar isso, pode dar aquilo, pode consultar os guias, pode consultar os orixás, porque passei por lá. Estou te falando de experiência que eu tenho, que eu sei, que todas as religiões têm. A diferença tem que estar aqui em Cristo Jesus. Ou você é de Cristo, ou você é do outro. Mateus, Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Ou se odeia um e abraça outro, ou se abraça um e odeia o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, queridos, Deus não está misturado com nada de religião, com nada disso. Cada um segue livremente o que quiser, porque o capítulo 15 de Deuteronômio está lá. O livre-arbítrio, para você ser o que você quiser. Agora, se você almeja a salvação, se você almeja um Deus verdadeiro, com uma luz verdadeira que veio a esse mundo, que é Jesus de Nazaré, você precisa passar por esse processo de um novo nascimento. Veja aqui no capítulo 5 de João. Jesus diz assim, versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Deixa eu ver se eu estou no texto certo. Espera aí que eu vou ver se eu estou no texto certo, tá? Desculpa. Não estou no texto certo, desculpa. O texto certo que eu quero está aqui em João 3. Vamos lá, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre
vindo de Deus? Pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, e não compreendeis estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrenas, e não crestes, como creis, se vos falei das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não credes no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, você quer mais declaração mais importante do que essa? Não tem outra saída. Você é corajoso para pregar o Evangelho? Você tem medo de arriscar a sua vida pregando a verdade, querido? Então você não serve para ser pastor e você não tem chamado para ser nada no reino de Deus. Você é apenas um religioso. Por isso é que eu digo a você: se você não tiver pacto e aliança como teve Abraão, a fé como teve Abraão, e o que Cristo diz aqui em João 1, você não será filho. Você pode ter riquezas, você pode ter bens materiais, você pode ter tudo nessa vida, sabedoria e ciência desse mundo, mas presciência e sabedoria e ciência de Deus você não tem. Você vai perecer. Não importa o que você é, seja você o que você quiser, mas o que interessa é nascer de novo e ser uma nova criatura dentro dessa aliança, dentro desse pacto que Deus fez com Abraão, aliança que Cristo fez com Abraão, que naquele tempo era uma circuncisão, e essa circuncisão passou a ser diferente. Agora a circuncisão que está sendo feita, ou que foi feita, não é mais como foi feito com Abraão, como Abraão fez, como Moisés continuou a fazer, como Josué continuou a fazer, como os reis de Israel continuaram a fazer, e como os judeus faziam tudo isso até Cristo vir e fazer um novo pacto, uma nova aliança. Você entende, e nós entendemos pela Bíblia, que tudo que Cristo mandou os patriarcas fazer, e deu para os patriarcas fazer, e que Moisés continuou a fazer com o povo, ele vem e cumpre a lei. E quando ele cumpre a lei, logo em seguida ele estabelece a nova lei, o novo pacto, a nova aliança dentro daquela aliança. Por quê?
porque aquela aliança era feita pelo homem, para os homens, e essa aliança de hoje é feita pelo Filho do Homem, para os homens. Você precisa compreender que Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal, e pela sua graça e misericórdia que estou pregando o Evangelho. Não para dizer a você que siga a sua religião como você é, se você quiser pode seguir, mas para dizer a você que mesmo seguindo o que você quer ser, você não tem salvação se não se arrepender e nascer de novo. Não importa quem você é, você pode ficar bravo, você pode ficar nervoso, você pode fazer o que você quiser. A realidade é só uma: para ser salvo, só tem uma forma: nascer de novo e fazer esse pacto, essa aliança com Cristo, naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Senão não tem saída, senão não adianta. O capítulo de número 4 de Tiago, versículo 17, ele diz: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O mundo tem um provérbio que diz: me diz com quem anda, eu te direi quem tu és. Eu tenho conhecido em todas as religiões, eu tenho conhecido na feitiçaria, na macumbaria, eu vim de lá, eu tenho conhecido em todos os lugares, mas eu tenho a verdade comigo e disse a eles, e digo a eles sempre, aqui ou em qualquer lugar: aqueles que estão dentro da igreja, que é pior do que eles, aqueles que estão dentro da igreja, que quebra essa aliança como pastores, bispos, missionários e toda essa gente, que quebra esta aliança, é pior do que o macumbeiro daquele que está lá fora. Por quê? Porque eles confessam a fé deles e seguem o caminho deles. Não interfere. Eles têm o jeito deles crer e a forma deles seguir, e eu não me importo por isso. Siga. Só tem uma coisa que eu tenho que dizer para todos: se não nos arrependermos, eu me incluo nisso, se não nascermos de novo, porque Cristo não poupa ninguém. Cristo tem pacto e aliança. Andou no pacto da aliança, está salvo. Não andou, está condenado, queridos. Olha Jesus dizendo aqui, se creres, está salvo. Se não crer, já está condenado, queridos. Não é que vai ser condenado, é que já estão condenados. Então Jesus disse em Mateus: muitos chamados e poucos escolhidos. Esse povo honra a mim com os seus lábios, como diz o profeta Isaías, e como Cristo diz, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, meus amados, para entrar nessa nova aliança, tem que ter o princípio, e o princípio dessa aliança é a fé. E se tiver fé, como Abraão teve, melhor ainda, porque sem fé não pode agradar a Deus. Mas a fé que você deve ter não é a fé que Cristo vai te dar uma casa nova, não é uma fé que Cristo vai te dar um carro novo, não é simplesmente uma fé que Ele vai tirar o seu filho das drogas, o seu marido da bebedice, dos vícios, que Ele vai tirar você da miséria. Não é a fé que Ele vai curar uma enfermidade. Toda essa fé, ela tem uma base, e a base que vem essa fé tem que ser o nome de Jesus. Você tem fé em Cristo Jesus? Pois todas essas coisas Cristo realiza. Ele faz, mas quando você centra a tua fé em cima dele, nele, na pessoa dele, na palavra dele, no pacto que ele fez com você, na aliança que ele fez com você. Se ele fez pacto com os filhos de Israel, ele fez um novo pacto com os filhos de Israel e com todas as nações da terra. Para quê? Para servir a ele. Aqui está um israelita que era Nicodemo. O homem era sábio, era entendido, mas não compreendia as coisas de Deus. E Cristo dá a lição de vida para ele. Você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Senão não pode agradar a Deus, muito menos entrar no reino de Deus. E assim, nós encerramos esse vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo, nós vamos esclarecer todos os detalhes sobre essa nova aliança, em cima da velha aliança, que vai permanecer, só que com um pacto diferente. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela obra do teu Espírito. Obrigado por essa bendita revelação. Usa as nossas vidas em tuas mãos,
porque nós queremos uma fé de Abraão, não uma fé nas coisas desse mundo. Não queremos uma fé que opera para as coisas desse mundo, porque assim perecemos. Assim o mundo tem fé, mas eu preciso de uma fé que me leva além desse mundo, para viver contigo eternamente. Usa-me nas tuas mãos, porque não vou me calar. Tu me chamou para pregar. Te glorificarei sempre no meu ministério, que tu me deu, dizendo ao mundo, se não se arrepender, independente de qualquer sua religião, não terá parte contigo no reino dos céus. Experimentarão a dor do fogo, o ardor do fogo e o sofrimento e a angústia da condenação eterna. Por isso, Pai, abençoa a minha nação, abençoa o meu povo, abençoa os meus vizinhos, abençoa a minha igreja, abençoa os irmãos que estão comigo. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os jovens dessa nação. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a cada um, aqueles que estão em sofrimento, em dor, em angústia, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos leitos de dor, que está desempregado, aquele que está enfermo. Tenha misericórdia e conserta o nosso povo. Dá-nos vitória e a tua chuva temporã, sempre, para que o pão seja em abundância em nossos dias. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.